Sejam muito bem-vindos a mais um episódio A Casa é Delas. Eu sou Jamila Vigorito. E eu me chamo Juliana Furtado. E o tema de hoje, vou dar um spoiler aqui no começo, é uma coisa que você mais gosta de fazer em casa, Juliana. Quando você está naquele momento assim que você está relaxando, depois de um dia super cansativo. O que eu mais amo fazer em casa é tomar uma taça de vinho. Exatamente. Será que esse é o tema de hoje? Pois é, e nada melhor do que falar de vinho, é falar de quê? De sensações, né? Sentar na sua casa para tomar um vinho, num ambiente gostoso, acolhedor, com uma cor gostosa. Então o episódio de hoje é Harmonizando Cores e Sensações. A arte de escolher paletas e vinhos. Quando os dois trabalham juntos, né? Isso fica mais interessante, né? Exatamente. E os nossos hóspedes de hoje, da nossa casa. Nós estamos recebendo aqui Rafael Borba, diretor da Só Tintas. Seja muito bem-vindo, Rafael. Obrigado, meninas. E a Bruno, da BB Wine de Teresópolis. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Jamila, Ju. É um prazer estar com você. É um prazer. O prazer é tudo nosso. E essa mesa bonita desse jeito, né, Juliana? Eu tô percebendo que tem um item especial nessa Tem mesa. vários itens diferentes aqui, né? Isso já significa que vai ter uma boa conversa, com um vinho bem gostoso, né? Então conta pra gente, Bruno, o que tem aí nesse acessório maravilhoso? Bem, esse acessório é uma wine bag feminina que eu desenvolvi justamente para que nós, mulheres, nos sentíssemos super assim, confortáveis e bem dispostas em levar a nossa garrafa de vinho, do nosso gosto, para onde desejarmos. Então, seja para casa de amigos, seja para restaurantes, você levar o próprio vinho que você deseja degustar naquela noite, é o acessório perfeito para que a gente se sinta, primeiro, com um acessório, um artigo super feminino. Nós, mulheres, né, somos muito dedicadas a essa bebida, que é o vinho. E faltava esse toque feminino para que nós ficássemos ainda mais confortáveis com o nosso vinho. Super estilosa. É linda, né? Então é uma wine bag que eu desenvolvo num ateliê. Eu que desenhei o modelo, desenvolvi junto com designers. Então ela é toda em couro, né? Tem acessórios e texturas, como a gente vai falar aqui. É a coleção Paris. Essa tem esse tom Bordeaux, e o nome dela é Bordeaux, justamente por conta de uma região na França, que produz vinhos maravilhosos, por sinal, e trouxe aqui um vinho para que nós degustássemos, para que nós iremos degustar, e eu tenho certeza que vocês vão gostar, e a gente vai falar muito sobre essa temática que é uma delícia, cores, sensações e tudo mais que a gente gosta. Bom, então se você quiser já, né, eu já tô preparada para tomar esse vinho, Juliana. E você ir de casa, eu acho que é o momento, acho que dá tempo de você pegar sua taça de vinho. E eu ouvi muitas dicas, né, Bruna? Muitas. Eu acho que você pode passar muita coisa para quem tá em casa também. Com certeza. Hoje vai ser um papo mais do que agradável, aquele papo que a gente gosta de ter, tomando nosso vinho no ambiente de casa. De casa, e a nossa casa está aberta para isso, né? Se você quiser já abrir o seu vinho. Eu estou curioso para saber qual será a cor desse vinho. Tudo hoje está na paleta. Começamos na paleta vinho, combinando. Com a roupa da Jamila. Olha, viu, né? Paleta vinho, então temos um tinto. Temos um tinto aqui. Um tinto bem complexo, potente. Brasileiro. Estava explicando isso para a Ju e para o Rafa. Fala um pouquinho do nosso produto, né? Nós temos vinhos brasileiros aqui de excelência. Não damos tanta importância, né? Quer dizer, a grande maioria, né? Nós vamos sempre pro chileno, pro argentino, né? Com tantos vinhos bons aqui, né? Exatamente. O mais fácil acaba sendo, né? O chileno e o argentino estão na secretaria, por favor, Rafa. O que mais a gente tem muita facilidade de encontrar nas prateleiras, mas o vinho brasileiro ele está chegando com uma força importante no mercado. Depois da pandemia, muitos brasileiros se aproximaram do nosso produto aqui, que hoje muitos estados produzem, né? Então eu trouxe um vinho brasileiro do Rio Grande do Sul, da região de Garibaldi, de uma vinícola que eu adoro, que é do Bernardo. E é uma garrafa imponente, né? Você olha assim, você já vê o peso. E ele diz muito sobre o vinho que tem aqui também. Então, enquanto a gente conversa, eu vou abrindo
Sim. Temos um Começar. abridor de produção. Pois é, eu acho que Eu sou um rapaz preparado. Rapaz tô sempre olhando para o abridor. Isso é bom, Muito bem, Rafa. Não, tá na mão. E então, E você, Rafa, eu acho que também hoje tem muito a agregar aqui, né? Até Pois porque cores, texturas, né? Quando a Jamila fez o convite, eu achei a temática fantástica, falar de cores e falar das tendências, das texturas. Mas a gente está vivendo aí o próprio Casa Cor, né? Estamos na temporada. A Só Tintas, mais uma vez, foi escolhida pela Coral para estar os representando lá, fazendo todas as cores do evento. Então a gente conseguiu atender todos os arquitetos, 47 espaços, Uau. 6 mil metros quadrados de obra, muitos litros de tinta, muitas cores. E as cores isoladas, elas acabam não conseguindo representar sozinhas, né? Sim. É um trabalho multidisciplinar, né? E a gente consegue ver isso numa mostra de arquitetura, né? A cor, ela é o último item da construção, a tinta é o último item da construção e o primeiro item da decoração. E lá a gente consegue ver exatamente esses estágios acontecendo. E aí, quando a gente fala de assuntos multidisciplinares, né, eu gosto muito de cores, gosto de conversar sobre o assunto, mas gosto muito de beber um vinho, tomar um vinho, apreciar um belo vinho. E aí, por que não juntar essas duas paixões, né? Exatamente. É um match perfeito, né? É um match perfeito. E cá estamos. dúvida. Ô, Rafael, e como é que foi a escolha, assim? O que você percebeu de tendência lá? Assim, teve alguma cor que dominou, que predominou, assim? Ou teve ambientes variados? Essa temporada foi uma temporada muito bacana, porque o Casa Cor está muito grande, os espaços são muito generosos, né? Até então eram espaços de aproximadamente 30 metros quadrados, mas como esse ano ele está sendo feito no Fashion Mall, né? Então, uma área muito estruturada, uma área de circulação muito boa, com bons restaurantes. E os próprios espaços, né, são ou já foram lojas, né? Então tem lofts em 160 metros quadrados e os demais espaços têm em média 60 metros quadrados. Então Que são grandes. tem bastante espaço para criatividade dos arquitetos. Quando a gente fala de cores, né, a gente vê espaços muito mais coloridos, né, os arquitetos usando muito mais. E o maior destaque, sem dúvida, foi o efeito Velvet, que é um efeito com uma textura, né, sem uma micropérolas, né, que tem um efeito muito bacana quando iluminada na intensidade, né, correta, adequada. Ela traz um charme, um requinte para os espaços muito interessante. E a gente teve aplicações desde as tradicionais paredes e tetos até o piso, apesar do produto não ser recomendado ainda para piso, né? Mas são dessas criatividades, né, de usos diferentes que vem a evolução do próprio produto. Então a gente teve a brinquedoteca da Sofia Abraão, que ela usou no piso e foi um sucesso. Foi um sucesso. Aí daí a própria Coral vai desenvolvendo, né? Vai aprimorando a tecnologia do produto, né? Exatamente, de acordo com as demandas. Com as demandas, né? Exatamente, os produtos vão sendo sofisticados, né? Então, até uns anos atrás a gente não tinha tintas que eram efetivamente laváveis, né? Quando a gente chama lavável, a expectativa do consumidor é a gente passar uma esponja e ela está exatamente como ela esteve no primeiro estágio. E de acordo com as demandas, com as necessidades do dia a dia, né? Criança, pet em casa, as tintas conseguiram se revolucionar a esse ponto. Então a gente tem hoje tecnologia de tintas que são laváveis, né? E nesses espaços, né, a gente consegue ver, não só no leque de cor, mas a gente consegue ver aplicado. Então a gente consegue viver, a gente consegue de fato ter uma experiência sensorial com o produto, né? E aí, de novo,
Quando a gente fala de experiência sensorial, a gente lembra do vinho, a gente lembra Inclusive, esse cheirinho já tá aqui no ambiente. Sensacional. das sensações que um ambiente bem produzido, bem escolhido, bem harmônico, ele consegue trazer. Né? Sim, exatamente. E a gente consegue, né, Bruna, pegar o vinho tinto, relacionar uma cor, um espumante, relacionar a uma textura. Fala um pouquinho pra gente o que você pensa, né, quando você traz aqui o vinho, quando a gente pega aqui também do outro lado todas a infinidade, né, de cores, texturas que nós temos para trabalhar juntos. No universo dos vinhos, nós temos 4 estilos, né? Então, a gente pode falar do vinho espumante, podemos falar do vinho branco, do vinho rosé e do vinho tinto. Então, do mesmo jeito que a gente tem uma paleta aqui enorme de cores, né, a gente também tem as paletas de cores de cada estilo de vinho. Então, se eu for falar de um espumante, eu posso falar de um espumante branco ou de um espumante rosé. Até tinto tem, né? Mas o que é mais usual é o espumante branco e rosé. Mesmo no branco ou no rosé, a gente tem uma paleta de cores de cada estilo de espumante que vai variar de uma cor bem neutra, palha, falando de um espumante branco, por exemplo, até um espumante que tem um amarelo bem forte, que eu acho que pode ser, inclusive, a gente pode até associar aí próximo da cor que vai chegar aí para o ano que vem. 2025. Aproveitando essa oportunidade, então temos um spoiler da cor do ano de 2025, sim. Rafael. A cor do ano 2025 já foi divulgada, ela é o curry dourado. Então, a gente sai do lugar de afeto para um curry dourado, que seria, deixa eu separado aqui, essa terceira de baixo para cima. Para ser Então, uma cor mais bem vibrante. mais vibrante, uma tendência. O amarelo já é tendência há algum tempo? Não, né? A gente vem de cores mais sóbrias. São né? cores mais sóbrias, né? E esse estudo de cores é muito interessante, porque a Coral, ela é de uma empresa chamada AkzoNobel, espalhada no mundo inteiro, o maior fabricante de tintas do mundo, e eles fazem estudos já há muitos anos, né, da tendência de cores. E a tendência de cores tem a ver com o que a humanidade está passando. Então, no período pré-Covid, eram cores mais vibrantes. No período Covid e pós-Covid, já eram cores mais sóbrias, mais sérias. E agora a gente está saindo, né, do lugar de afeto, que seria essa cor aqui, Mais acinzentada, assim, Bem pro bege, né? bem clarinho, bege, né? Para uma cor mais vibrante. Então, assim, isso mostra uma tendência. Esse estudo é feito com profissionais dos 5 continentes. Eles procuram pegar, já tivemos brasileiros representando a América Latina. E é um estudo com diversos profissionais para tentar traduzir o que realmente o mundo está passando, né? E as cores têm um impacto muito forte na nossa realidade, né? Quando a gente consegue ter um ambiente pintado de acordo com o que a gente tem de expectativa dele, a gente produz mais, né? Tem um estudo que diz que um ambiente monocromático com cinza, 100% cinza, ele deixa as pessoas um pouco mais depressivas, né? E quando a gente combina o cinza, né? O cinza que é uma cor tão usado, ele já não traz esse peso, né? Então, é muito interessante esses estudos. Ao longo da história, a gente tem quase 20 anos de cores que foram tendências, né? E agora a gente está vindo aí com um inusitado Para mim foi... curry dourado. Foi... Me surpreendeu. Você tem Muito bem mil. Eu usaria, vendo ele, né, ali no catálogo, me animaria em usar em algum ambiente, assim, para destacar, né? E Não muito... no meu quarto. Exato, né? tem o seu lugar, né? Exato, ele tem o seu lugar, Toda né? cor De tem o repente, seu lugar. um espaço gourmet, alguma coisa mais... Um lavabo, você mesclar ele lavabo. ali com papel de parede também legal, né? Usar teto. Obrigado, Briguinha. Nada. Bruna, me conta aqui, aproveitando que você está servindo, sobre o pegar na taça. Sim. Tem pessoas que falam que se a gente pega na parte de cima, a gente mexe com A temperatura. a temperatura, com o sabor. Sim.
Bom, todas as taças elas têm algumas partes, né? Em que a união das partes forma uma taça. A haste, ela serve justamente para que nós possamos colocar a mão. A gente tem uma temperatura elevada nas mãos. Então, a ideia, porque muita gente fala um pouco sobre essa coisa de não ser elegante, né? E eu digo o seguinte, eu acho que a questão maior nessa situação não é nem a elegância, e sim a gente fazer com que a nossa temperatura da mão não passe para o líquido, que é o vinho, que tem uma temperatura ideal de ser consumido, né? Então, cada estilo de vinho vai ter uma temperatura ideal. Então, quando eu coloco a minha mão no bojo da taça, eu estou passando de alguma forma a minha temperatura para esse líquido. E em pouco tempo, esse líquido ele vai se tornar mais quente. Então, é por isso que existe a haste, a gente deve... Então, assim, o ideal é que a gente só com a use... temperatura. E a temperatura que, de qualquer forma, influencia no sabor. Influencia no sabor. Muito, porque se a gente pega um vinho muito gelado, por exemplo, com a temperatura abaixo do que deveria, é como se ele adormecesse nossas papilas gustativas. Então, a gente perde o sensorial dele. E se a gente ultrapassa a temperatura dele, já passa por um vinho com a temperatura elevada demais, esse vinho passa a ficar desagradável para as papilas. Então, o sensorial em relação à temperatura do vinho é importante. Né? Por mais que a gente fale assim, vinho tinto, se você já tiver a oportunidade de viajar para outros países, Europa principalmente, o vinho tinto lá é consumido a temperatura ambiente. Só que no Brasil, a gente está falando aqui do Brasil, nossa temperatura, né, o país é tropical. Então, se a gente não resfriar um pouquinho esse tinto e tomar totalmente em temperatura ambiente, ele também vai ter umas sensações que não vão ser tão agradáveis, dependendo do estilo do vinho. Então, o vinho tinto mais leve, posso botar ele para gelar um pouquinho mais, vai ser mais agradável. Como que a gente sabe a temperatura ideal, assim? Os tintos, eles vão variar em uma temperatura de uns 14, 16 graus. Para a gente ter uma temperatura adequada. Abaixo disso, a gente já entra nesse limiar que eu falei, da gente adormecer um pouquinho as papilas. Tudo bem que ele não vai estar com uma temperatura tão baixa, não vai estar muito gelado, mas a gente não vai tirar o melhor proveito do sensorial desse vinho. Então, tudo é isso, né? A gente estava falando do espumante lá da cor desse... Vou até voltar ao assunto, pra é verdade. Vamos fazer um brinde tinto. aqui antes pra gente experimentar nessa daqui. Ele tá muito, muito aromático. Saúde. Saúde, obrigado pelo convite. Sucesso, meninas. Sucesso pra gente. Nossa, ele é bem aromático, ó. Não é? A gente sente assim o aroma dele. Muito a gente, quando abriu aqui, vocês já estavam sentindo, Eu já estava né? sentindo, exatamente. Porque ele tem uma complexidade. Esse vinho é muito potente em relação à estrutura dele, ao corpo dele. Vocês olham até que ele não tem muita transparência, né? Então isso diz muito sobre a potência desse vinho. Nossa, então, super. Muita cereja aqui, fruta negra, Forte, né? Ele passa por carvalho francês e americano, então ele tem um pouco de ameixa aqui, figo, especiaria também. Sensacional, estruturado, né? Eu tive várias sensações. Já remete a outras cores, né? Diferente das que a gente tá Você imagina, né? O que aqui, você né? sente, você vai imaginando outras coisas. Delicioso. Esse aqui, a gente fala de sensações e cores, a gente estava começando a falar do espumante, Sim, daquela cor vibrante, cor vibrante. que transmite a questão da refrescância, né? De uma coisa mais fresca, de frutas, se a gente for pensar, frutas mais cítricas, até por conta dessa tonalidade de cor. As texturas do espumante, né? Tem aquelas borbulhas de gás que tem toda uma sensação, se você tomar um espumante já te remete a tanta coisa, né? O perlágio do espumante remete ao velvet, que é aquele microperolizado. Verdade. Tá? Sim. Com os E a pastéis. leveza também do velvet, a leveza do espumante, né? Sim, e é muito festivo, né? A gente estava falando também sobre isso, dos ambientes. O espumante é muito festivo, né? Uma bebida muito de celebração. Então, tem a ver com ambientes em que a gente vive isso, com cores, refrescância, verão, né? Então, a gente pensa em espumante, a gente pensa em calor. Porque a bebida que está com a temperatura mais gelada. E as cores vão variar do espumante, desde desse amarelo clarinho, que é o palha, até um espumante mais estruturado, que já vai trazer mais amarelo, mais esverdeado ainda para o limão. E tem os espumantes rosés também, né, que são
uma pegada aí bem feminina, bem feminino. Acho que ele é mais romântica, adocicado também. um pouquinho mais dulçor, né? Remete mais aí aos ambientes também mais românticos, né? A paleta de cores aí, o Rafa pode entrar. A paleta de cores aí dos rosés. A paleta dos apaixonados. E começa na paleta dos apaixonados, né? O vinho rosé. E vai descendo. Sim, e aí a gente tem o rosé, que também tem uma paleta desse mais clarinho. Aquele cor salmão, quando você fala assim, vem o rosé de Provence, da região francesa, que mais produz os melhores vinhos rosés do mundo. É aquele tom bem, um rosé bem sequinho, né? Que vai subindo para um salmão, e aí dependendo do tipo de uva que vai ali dentro, se mudar para o Brasil, por exemplo, outros países que não a Europa, já tem aquele vinho rosé mais cereja, que às vezes é da uva Merlot, outros estilos de castas, né? De uvas que já trazem o rosé que vai indo para um cereja. E aí daí a gente já passa pro tinto, que traz essa coisa do aquecido, né? O tinto. Lembra o frio, né? O aconchego. Lembra a memória da família, bate-papos longos, a mesa, né? Mesa. Deu tinto. É aquele momento que a gente compartilha experiências, vamos tomar um vinho, né? Sempre como aquela hoje, conversa. né? Hoje ainda fiquei assim, qual vinho que eu vou levar pra gente fazer esse bate-papo? Mas o dia tava, né, chuvoso. Exatamente. A gente precisa, quando tá num ambiente mais frio, a gente precisa desse aconchego, né? E o tinto, ele te traz isso. Primeiro que ele já aquece o corpo, e a cor dele, que entra nessa paleta dos vermelhos, é uma cor mais quente. E eu acho romântico também, né? O vinho tinto é romântico. Mas também se dá com as amigas, tomando um vinho, assim. Em falar em tomar um vinho com as amigas, você também tá com a confraria, né? Isso aí. Na minha casa, eu tenho uma casa de vinhos, que também é um ambiente de experiências. Então, nessas experiências, nós fazemos tudo isso ao redor da mesa. Ao redor da mesa. Que é o mais delicioso, né? Então, hoje a gente tem falado muito de vinho de primavera e verão, por conta da estação que a gente está passando, mas mesmo numa estação de quase verão, a gente ainda tem aqui esse friozinho, que aí a gente pode voltar para o nosso tinto. Então, na verdade, não tem regra, né? Eu falo muito que o vinho a gente vai escolher pelo nosso temperamento do dia. Entendi. É, E o eu vinho acho branco que- também, você Não, acha? não Ou só a o mulher vinho, gosta mas mais do branco? também o tamanho da dose. É verdade. Quando tá tranquilo, a dose tradicional. Quando eu tô com Os problema, a românticos dose de coração dupla. partido, então, às É. vezes... Só 2 dedinhos. Eu acho que esse nosso podcast aqui vai dar desdobramento para outras aventuras, né? Queria outras- deixar até um desafio, né? E aí a Juliana pode, acho que assumir essa, Ai, assim não. como, Ai, como a gostei. Bruna assumiu, né? Eu gosto de dar esses desafios. Desafios aí. para as pessoas. Ela já preparar, de repente, né, uma paleta do próprio evento, uma paleta de cores do evento, né? Porque aí quem se interessou, né, consegue, já sabe que a cor do ano é o curry dourado, e a gente falou de vinhos, e de repente, por que não ter uma paleta, né, aqui da Vigoreto, Olha, gostei. exclusiva, Exclusivo. Desafio aceito. Eu amo trabalhar com Que- cores. amo. remeta aos vinhos, né, traga essa sofisticação dos planejados do Vigoreto, e com seu talento para estar escolhendo, fazendo essa harmonia. Perfeito. E a gente Ei, serve do mesmo jeito que a gente serviu o Casa Cor. Desafio aceito. Aceito. Então, temos um novo episódio. vocês verão essa paleta. Podemos divulgar essa paleta junto com a divulgação desse episódio, né? Sim, sim. Com toda certeza. Falar de vinho, de paleta, de cores e ambientes, você também ter assim, memórias afetivas, né? Em relação tanto ao vinho, se a gente for pensar quando a gente, né? Quando que em volta de uma mesa estava com as famílias, ou em ambientes de celebração, ou aniversários em que o vinho esteve presente. Então, não dá para dissociar. Né? Assim como as cores, né, devem ter cores muito democráticas, o vinho também é assim. Então, atende diversas personalidades,
né? Independente do ambiente que você for, as cores, né? O ambiente que você for colocar, tem cores que elas vão ser mais indicadas. E os vinhos também, assim como estações do ano, né? Então, tem estação de ano que vai pedir os brancos, os rosés, os resfriados, os gelados, né? A estação do ano agora, mais friozinho, apesar de estarmos quase no verão, pede um tinto. Verdade. Então, a gente... Com a temperatura também, com as estações, infelizmente, do jeito que está no nosso... A gente vai poder ficar variando sempre, né? Hoje a gente teve uma conversa, quer dizer, no último episódio a gente teve uma conversa, né? Inclusive, falando sobre as estações, e ele falou assim, que é até difícil agora indicar, às vezes, uma planta, alguma coisa para uma estação, porque como as coisas estão mudando o tempo inteiro, às vezes, precisam surgir até novos estudos para isso, né? Enfim, eu tô entrando num assunto no outro. Eu sou dessas, né, Ju? De vez em quando, volta pra caixinha. Hoje a gente tá tomando um tinto e amanhã pode ser um branco, né? Pode ser, porque assim, essa semana fez um calor absurdo, né? Que eu achei que o final de semana ia passar, ia proporcionar um tipo de roteiro pro final de semana. Sim. E aí, quer dizer, o frio chegou, né? E aí a gente repensa tudo. E tudo é possibilidade, porque tem até brancos que são tão encorpados que já vão para essa paleta de cores mais fechadas que você pode tomar no frio. Então, assim, existem, acho que nas cores também é isso, né? Existe tendência, mas a gente não precisa... E você percebe que realmente, assim, é uma característica da mulher, do perfil das mulheres, escolherem um tipo de vinho meio que parecido e os homens têm uma outra pegada? Ou isso varia mesmo de pessoa para pessoa? Isso varia. Quando eu comecei a trabalhar no universo dos vinhos para mulheres, eu tinha muito o pensamento de que as mulheres iam mais para vinhos com um de dulçor maior, gostavam mais de um rosé. E aí eu comecei a aprofundar nisso para entender o que pesquisas me falavam em relação ao gosto feminino. E mesmo sendo mulheres, a maioria gosta de tinto. Isso já foi um estudo que foi feito, que o tinto é a preferência ainda, por mais que nós tomemos o branco, o rosé, os espumantes, a gente é muito consumidora do tinto. Então, eu gosto mais do tinto. Se você for pensar, você consome mais o tinto. A gente passa por diversos estilos, mas o tinto ele ainda é o mais consumido. Acaba sendo porta de entrada para outros estilos, né? Porque acredito que sim. Você vai para a praia e aí, de repente, você não consegue tomar um tinto, mas você consegue tomar um branco, um rosé, um espumante. Né? E aí... sem querer dar spoiler, mas a Bruna também tem uma bolsa dessa de piscina. Essa é elegante, né? É verdade. Eu uso muito de piscina, até porque essa só cabe uma garrafa. Então, uma garrafa não dá muito tempo. Pra Dá gente. muito tempo. Essa é aquela mais luxuosa, né? Aquela que você tem um pouquinho mais requinte. É muito mais, até, não digo noturna não, mas tem os ambientes que nós possamos levar essa bolsa. Agora, tem uma linha mais praia, que a gente tem uma grande, que a gente bota até 4 garrafas com gelo e já tem uma alça que você leva, porque aí você leva tudo pronto, é o kit, né? O gelo, o espumante, vinho branco, e você já coloca as tacinhas ali, né? Aquelas mais informais para você ir para um jardim, um piquenique, uma praia, uma lancha. Então, tem essa pegada mais também informal. Porque a gente fala muito do serviço de mesa posta, estar à mesa, o vinho ele remete muito a essas coisas, mas o vinho também tem a gente pode passear por ambientes muito informais. Então, ele é uma bebida muito democrática, eu digo assim. E essas peças são de uma delicadeza que eu estou admirada. Inclusive, fala para mim dessa joinha que está na sua taça, por favor. Sim, esse é um marcador de taça. Os marcadores de taça têm essa função principal, que é marcar a sua taça e fazer com que as pessoas que estejam consumindo a vinho no mesmo ambiente não troquem de taças, ou seja, não tenham confusão entre as suas taças. E aí, minha linha, eu quis trazer uma linha mais personalizada, então eu fiz as iniciais do nome, eles são marcadores folheados a ouro, 18 quilates, e o feminino eu coloquei um pontinho de cristal, justamente para a gente trazer ainda mais essa feminilidade, e os masculinos eu faço eles sem o pontinho de cristal, e é muito assim propício para a gente usar, tanto para personalizar a sua taça, trazendo um pouquinho mais de beleza, né, à mesa,
E assim como você tem sempre um grupo de amigos ou familiares que sempre tomam vinho, brindam juntos. Então é muito legal você ter a inicial daquele grupinho ali Uma que dica para são presente. estão sempre juntos brindando. Final de ano aí. Final de ano. Exatamente. Nós vamos deixar Vendemos para todo o Brasil. Isso, vamos deixar o seu arroba, depois você vai Sim. falar pro pessoal que quiser, né? Você já tá querendo, eu já sei. Eu já quero a bolsa de tinto. Tô querendo agora um A da pouco praia. mais a da praia. Ah, da praia, pois é. Tem Até porque mora no Rio de Janeiro. você vai consumir muito as duas, né? Eu Acho acho que as duas. elas são muito... Elas são São fantásticas. propostas diferentes, mas têm a mesma função. E o marcador de taça também tá. Não, marcador de taça, eu falo que aonde eu vou, eu levo o meu. Se eu viajo, eu levo. Porque tá sempre na bolsa, você coloca ali, você sabe que... Porque a gente sentada aqui fica mais fácil, mas se você tá numa festa, num lugar que tem mais pessoas, se Mas você tá perde toda circulando, perde toda hora. Não perde. Eu sou uma que eu perco, eu começo a andar com a minha taça, eu deixo ela em um lugar, aí quando eu volto, e onde é que tá minha taça? Aí eu já troco. Já peguei a taça de outra pessoa. A gente troca. Na pandemia, da pandemia pra cá, que eu ainda reforcei isso, porque a gente precisou muito, né? Na pandemia, essa coisa do individual. E aí eu já trouxe como uma força também maior por conta dessas exclusividades. A minha linha é toda pensada no nosso conforto também, enquanto mulheres, e não só para mulheres, porque são produtos muito família, né? Que a gente serve, né? É tudo para servir, para estar ali no ambiente da família, de casa, entre amigos, Sim. que não deixa de ser uma extensão da família. E por falar em família, vamos falar um pouquinho da sua Tintas. É uma empresa muito familiar, não é, Sim. Rafael? Como que é um pouquinho da Temos história da sua Tinta? 47 anos. Foi fundada pelo meu pai e pelo meu avô. E há 21 anos, né, os filhos, né? Eu, o Frederico e o Thiago, nós assumimos a gestão da empresa. Meu pai foi muito sábio, fez um processo de transição, contratando uma consultoria para poder fazer uma interface entre as ideias, né, das duas gerações. Ele já desgastado, né, mas com muita experiência, e a gente com muita vontade e sem experiência. E trabalhar em família é muito desafiador, porque a gente tem relações, né, de pai e filho e de irmãos que antecedem a de trabalho. Então, a informalidade é grande. E isso, em determinados momentos, atrapalha, né? Então, ter alguém fazendo essa decodificação, né, essa interface de ideias, ela nos ajudou muito a fazer esse processo de transição. E, de verdade, ele se afastou das operações, né, da empresa, e a gente conseguiu, com bastante trabalho, né, com muita ajuda do Papai do Céu, aí, transformar das 2 lojas que nós recebemos para 32. Né? E aí a gente tem um plano mais ambicioso. Né? A Covid deu uma atrapalhada nos planos que nós tínhamos em 2019, mas estamos de novo olhando para dentro da empresa, passando aí por um processo de reestruturação interna, uma consultoria muito forte, nos preparando para completarmos 50 anos com 50 lojas. Sim. Então tem um mega desafio, né? Muitas oportunidades, né? O que nos leva a estar andando para frente é a gente transformar a Só Tintas num veículo para que as pessoas que trabalham nela consigam conquistar seus sonhos. Então, foi assim com a gente, né? Foi possível, não foi fácil, mas é possível. Sim. Então, a gente está com essa missão muito grande, né? E é um prazer trabalhar com meus irmãos, desafiador. Né? Muita testosterona. Irmão, né? Muita Irmão testosterona, muitas opiniões, mas a gente tem um mantra. Né? Como somos 3, nunca tem empate. Né? E quem perde, né, tem que aceitar e fazer dar certo, aquela ideia, mesmo não sendo sua. E se eventualmente não der certo, não pode falar, não te disse? Porque eu não te disse não é fortalecedor. Não, né? E ela destrói. Então, desse jeito a gente vem construindo, vem se desenvolvendo, se capacitando, né? Capacitando as pessoas que trabalham com a gente, buscando no mercado quando a gente não tem.
Então é uma constante transformação. Sim. E a gente vai tendo um próximo episódio contando que atingiu o seu objetivo, né, Girana? Você vai contar essa história. Acho que Não é. vai linda. Imagina, Quando vocês completam esses 40 anos? daqui 3 anos. Daqui 3. 3 3 anos. anos. É, porque a gente já Vai tá, ser. já tá acreditando nesse podcast. Ele já é um sucesso, as pessoas já gostam. Acho que antes dos 50 anos, de repente, pode vir a versão de verão do podcast num espaço aberto. Pode. E aí Gostei. Eu com minha Bruninha, bolsa de vinho. de vinho, De vinho. a Bruna Beber vem, wine. traz um espumante Exato. e faz uma abertura A gente da pode fazer uma sabragem. sabragem. Não sei se vocês conhecem. Aquela sim. abertura Esse é o- Que importa. Esse é o super empoderamento. Aí essa vai celebrar o sucesso, a conquista. Isso vai ser super legal. Né? Que bom. Foi um prazer recebê-los aqui. Espero em breve fazer essa gravação Sim. falando sobre os 50 anos com as 50 lojas. E também saber mais sobre você, né, Bruna? Com certeza. Como que vai estar essas confrarias? Acho que Petrópolis pede uma confraria também. Somos vizinhas aqui, estamos super perto, então Sim. vocês também são super bem-vindas a Teresópolis, lá no mercado, a gente pode fazer um movimento lá. E eu posso vir aqui também para fazer um encontro com vocês. Eu tô super Eu disponível. também. O espaço já está disponível, hein? Disponível pra gente fazer um encontro aqui. E Nossa casa é celebrar, grande, brindar. tem cozinha, né? Então, assim, tem Olha, outros delícia. espaços a serem explorados, não é, Juliana? E Já onde- pode estar com a nova paleta Já pode estar com a nova paleta. aplicada. Aplicada. Desenvolvida Desenvolvida e aplicada. e aplicada. na casa E dela. pra casa delas. Gostei. Tá? Paleta entre mês. Paleta de desenho. Onde as pessoas conseguem te encontrar, Bruna? Então, eu tô lançando um site em breve, então vai ser mais fácil ali das pessoas terem acesso aos produtos, toda o nosso portfólio. Mas eu tenho Instagram, que é o Bruna Bruno Wine, e tenho o Instagram da Cave agora, que é um Instagram novo, que é bbwine.cave. Vamos deixar aqui também registrado e salvo Sim, para ninguém perder. isso. Exatamente. E fiquem super à vontade para me contactar. E o que mais importa é esse movimento, né? Da gente estar junto, da gente brindar, celebrar. É o que o vinho faz, né? O poder do vinho. Exatamente. Amigos que o vinho faz. Amigos, é verdade. E o Rafael, qual que é o arroba que a gente vai te encontrar? O meu é o da Só Tintas, Da Só Tintas. arroba Só Tintasnet no Instagram. E aqui em Petrópolis e Itaipava a gente tem loja física, 2 em Petrópolis e 1 em Itaipava. E a gente fica à disposição dos desafios, né? Gostamos de desafios. Eu amei você aceitar o nosso desafio. Foi muito gostoso, né, Juliana? Foi sensacional, né? Foi. Vamos parar a gravação, mas a gente vai continuar por aqui. Vai né? continuar por aqui, é Vai. verdade. Porque temos vinho, né? E tá bom, o papo tá O bom. papo tá bom, né? E, então não deixe de seguir as nossas redes sociais. Sim, nós estamos com um canal no YouTube, né? Canal Juliana? no YouTube. A Casa Delas. Isso. E o nosso arroba casa dela, né? E não deixe de curtir, comentar, se inscrever. Ativem o sininho. Isso. E nós queremos agradecer os nossos patrocinadores também: Vigorito Home Decor, Estúdio Simetria e Decolar Decorações. Até a próxima, pessoal. Obrigada, Bruna. Obrigada. Obrigada, Prazer, Graça. sucesso. Obrigada. Obrigada.